Oi, gente, boa noite. Bom, então recentemente eu tenho pedido para vocês enviarem sugestões e dúvidas de temas para a gente abordar aqui nos vídeos. E muita gente tem mandado várias dúvidas e várias sugestões sobre os transtornos de humor, né? Como ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E aí hoje, para começar, eu gostaria de esclarecer as diferenças entre três condições, né? Três termos que têm sido usados muitas vezes como se fossem sinônimos e que na verdade não é. Então hoje eu vou falar das diferenças entre fobia, ataque de pânico e síndrome do pânico. A fobia, primeiramente, então, nada mais é do que um medo exagerado a um determinado objeto ou situação, que acaba gerando no indivíduo um comportamento de evitação. Então, por exemplo, é um indivíduo que tem fobia de lugares fechados, que é o que a gente chama de claustrofobia. Ele acaba tendo um medo muito exagerado e irracional de permanecer em lugares fechados. Então, isso acaba gerando nele um comportamento de evitação. Então, esse indivíduo ele vai ter medo e vai evitar pegar elevadores, ele vai evitar, por exemplo, andar de avião, ele pode evitar permanecer em salas fechadas, às vezes até realizar alguns exames que requeram que ele fique muito tempo em um lugar fechado, como é o caso da ressonância magnética. As fobias podem acabar levando a complicações até mesmo para a saúde e complicações para a vida social muito importantes para esse indivíduo. Bom, e agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses últimos dois termos, nessas últimas duas condições que são ainda mais confundidas, que são a crise de pânico e a síndrome do pânico. A crise de pânico ou ataque de pânico consiste em episódios repentinos, né, súbitos, que ocorrem de repente, de medo intenso, de desconforto muito intenso, que vai durar alguns minutos. E o que é que acontece numa crise de pânico? O indivíduo pode ter vários sintomas, tanto sintomas psicológicos como sintomas físicos, e aí esses sintomas variam bastante. O indivíduo pode ter sensação de batedeira no peito, né, que é a palpitação, dor, desconforto no peito, suor frio, às vezes náuseas e vômitos. Ele pode sentir, como eu já falei, né, um medo muito intenso, uma sensação de cabeça leve, tontura, sensação que vai desmaiar. Muita gente fala que sente como se tivesse sido despersonalizado, como se ele tivesse saído de dentro dele. Às vezes dá uma vontade urgente de sair correndo dali. Uma série de sintomas podem acontecer. Sintomas gástricos também, dor abdominal, vômito, diarreia. Vários sintomas podem acontecer durante uma crise de pânico. A crise de pânico, ela pode ocorrer num momento que o indivíduo está calmo, às vezes assistindo TV e do nada acontece a crise de pânico, né? E ela também pode acontecer decorrente de situações específicas, como é o caso das fobias. Então, o indivíduo pode ter uma crise de pânico relacionada a uma fobia específica, como uma fobia a andar de avião. E aí ele se submeteu a uma viagem de avião e ele teve uma crise de pânico. Então, a crise de pânico ela pode acontecer associada à fobia. E a síndrome do pânico. Então, só para a gente entender um pouquinho a diferença, o indivíduo com síndrome do pânico, ele vai ter diversas crises de pânico recorrentes. Mas o indivíduo com crise de pânico não necessariamente vai ter síndrome do pânico, entenderam? Então, os ataques de pânico nessas crises, elas podem acontecer relacionadas a várias doenças psiquiátricas, né? Então, relacionadas a quadros de ansiedade, de depressão e associados à síndrome do pânico. Mas elas podem também acontecer em indivíduos que não têm doença psiquiátrica e podem acontecer relacionadas a uma fobia específica. Bom, e a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é uma doença psiquiátrica que consiste da ocorrência de diversas crises de pânico recorrentes e que vão gerar no indivíduo uma preocupação excessiva com essas crises, que por consequência vão levar a uma alteração do comportamento desse indivíduo, visando evitar novas crises de pânico. Então, o indivíduo com crise de pânico, em geral, ele vai muitas vezes evitar situações desconhecidas, às vezes ele evita sair de casa, evita trabalhar, com medo de apresentar uma nova crise.
E esse paciente, esse indivíduo, ele também acaba tendo muito medo das consequências das crises de pânico, né? Como durante as crises ocorre uma série de sintomas desconfortáveis, o indivíduo muitas vezes tem medo de estar apresentando uma doença grave. Então, o paciente com síndrome do pânico é um paciente que, em geral, procura diversos serviços de saúde, diversos especialistas, visando investigar doenças, às vezes cardíacas, pulmonares, que possam estar gerando esses sintomas, né? Então, como o próprio nome diz, a síndrome é um conjunto de condições, né? Um conjunto de sintomas, de alterações que vão compor essa doença psiquiátrica. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre a síndrome do pânico e sobre o tratamento. Então, não percam. E aí, qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários ou mandem nos directs. Tchau, tchau e até o próximo.